Olá, Olá. pessoal, tudo bem? Tudo bom? Miguel vai cantar pra Hoje, vocês. Hoje a gente tá aqui de novo com o Miguel, eu, André, porque hoje a gente vai falar de... Nasce uma Estrela, A Star is Born, que é o filme da semana passada, né? Estreou semana passada aqui no Brasil. É que lá nos Estados Unidos ele estreou uma semana antes. E então a gente vai falar do filme que tem a famosa, a idolatrada, Amada pelos jovens. amada pelos leos jovens. Você, meu amigo Little, a gente vai falar com você. Com a Stephanie Germanotta, né? É, A vulgo Lady Gaga. Aê! A gente vai falar hoje sobre o mundo de Nasce uma Estrela. E Curiosidades. O que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de muito bom. O que tem de talvez muito ruim, mas vamos enfim, guardar. Vamos começar do começo. Em primeiro lugar, que se você, meu amiguinho, não sabe, Jovenzinho. você que é novinho, você que é novinho e acha que é entendido e sai falando, esse filme é uma refilmagem. Não, não é uma refilmagem, é uma refilmagem. Esse é o quarto filme da linhagem. Sim. A Star is Born nasceu na década de 37, para ser mais específico. Ele não contava a história de uma cantora, ele contava a história de uma atriz. O plot é muito parecido. Uma atriz que quer ser famosa e uma figura que então já é do meio famoso e que leva ela, mas envolvimento com drogas, o marido afunda, a esposa, a mulher sobe. Os quatro filmes têm essa mesma linha. Do primeiro ao último, mas algumas coisas foram mudando do primeiro pra cá. Então, enquanto no primeiro falava sobre uma atriz, depois ele passou a ser sobre uma cantora, até a gente chegar no que é hoje, na personagem da Ellie. Sempre foi a personagem, a Esther, no caso, a protagonista, e aqui é a Ellie. Segunda versão é estrelada pela Judy Garland. A terceira versão, que é a mais famosa, é a versão da Barbra Streisand, que é a que todo mundo conhece. E a gente chega finalmente nessa. Aliás, a título de curiosidade, esse filme, quando ele foi lançado, chamaram um diretor, o George Cukor, para fazê-lo. E ele recusou, porque o roteiro era muito parecido com o de um filme que ele tinha lançado no ano anterior. Então, com medo de soar plágio, ele falou, não, obrigado. Não quero. Ele saiu fora do primeiro, Nasce uma Estrela, mas ele dirigiu o segundo, que veio a ser o primeiro musical dele, o primeiro musical dele, com a Judy Garland no caso. Então ele voltou depois, já na refilmagem. Mas passa-se tudo isso, todo esse mundo de musicais. Em 2011 surgiram os primeiros boatos desse projeto. Dirigido pelo Clint Eastwood, né? Exato. Esse filme era para ser dirigido pelo Clint Eastwood, estrelado pela Beyoncé. Sim. Esse era você deve olhar o filme de hoje e falar o quê? Mas esse era o projeto. Essa é a história. Ele era o projeto original, com Clint Eastwood falando de country, Beyoncé estrelando. Aí ela engravidou, saiu do projeto, o projeto ficou ali engavetado um tempo. O Paul Bradley Cooper tá aqui, vamos pegar? Vamos. E assim nasceu Nasce uma Estrela. esse belo filme. Bom filme. Do que se trata o filme? Então, como já falamos, né, temos aí a cantora aspirante, a Ali, que ela tá cantando nos bares da vida, meio sem, né, aquela desespero e tal. E um dia ela encontra um mega cantor de country chamado Jackson Maine, que tá lá bebendo as suas de boa e vê a cantora lá cantando. Exato. Num bar super bacana, cheio de drag queens, que pra mim foi tipo... Assim, eu já sabia que elas estavam no filme, mas a participação delas foi tão boa que eu me senti muito... eu acho que o filme tem uma representatividade muito bacana. Mas depois a gente se aprofunda nessas coisas, né? E aí eles começam a ter um caso, começam a ter um relacionamento, e na medida que ela começa a ficar mais... Ela começa a desenvolver a carreira dela, a carreira dele vai pro buraco. Por quê? Porque ele tem problemas com álcool, ele tem problemas com drogas, ele tem problemas de autoestima, ele tem problemas de ser um homem hétero, branco, com sucesso. Então, tipo, é aquela coisa, o filme vai se desenvolvendo, ele é bem bacana nessa parte, ele desenvolve bem aos poucos, você vai entendendo todas as coisas, as motivações para algumas ações dos personagens, né?
E aí ele chega num determinado momento, que é que a gente chama de um ponto, na matemática a gente chama de ponto de quebra. Sim. Que é quando uma coisa, ela atinge o seu... Não tem mais pra onde ir, porque os dois, um tá lá, o outro tá embaixo, e aí tem um determinado momento que a trama dá uma explodida. Fala, bum, acontece um negócio. Na matemática, eu vou frisar esse momento. Eu sou muito matemática. Na matemática, a Isso. pessoa é crítica, é É repórter. repórter. É formado em administração. Você Sim, jura? os professores de economia estão satisfeitíssimos comigo. Finalmente ele usou essa faculdade pra alguma coisa. Pra Pra alguma falar coisa. do filme da Lady Gaga. Se não for pra falar filme da Gaga, é melhor nem falar. Nem fazer administração, minha gente. Então é isso. E aí o filme vai nessa parte. Ele tem como ele é um... Ele, na verdade, ele é um drama... todo mundo tava vendendo ele como um musical, mas ele não é. Ele é Não um é. drama com música. Exatamente, é diferente. As pessoas não saem cantando do nada no meio do filme, mas ele se passa muito no mundo musical, Sim. na indústria da música. Ele dá um meio que... Pra mim, eu fiz uma comparação que, pra mim, o Nasce Uma Estrela, ele homenageia e fala sobre a indústria musical do mesmo jeito que o La La Land fala sobre Hollywood. Sim. Porque eles não têm medo de falar a real oficial do que acontece, porque a gente sabe que tem muita coisa, né, puxa-tapete, contatos e etc, no mundo da música. Então ele não tem essa preocupação de ficar segurando de falar, olha, acontece isso aqui mesmo, copia esse cara, né? Então ele é bem nesse estilo. E as músicas são bem bonitas. Elas têm composições da Cia, né? Eu diria que elas são, no começo e no fim, elas são muito bonitas, mas tem um pedaço aqui no meio que, para propósitos de trama, inclusive, que eu acho elas um cocôzão mole. Mas aí a gente elas vai... não tão não bonitas. são. Aquelas músicas desse pedaço aqui são ruins. São todas bonitas. Não são. Não são. Mas vamos falar bem. Já não estávamos falando ótimo? Estávamos, mas vamos começar. Eu vou começar fazendo uma correção, que é muito importante. E o filme da Gaga, a Gaga foi aplaudida, a Gaga isso. É o filme do Bradley Cooper. Sim, Bradley Cooper tá A atuação maravilhoso. dele está primorosa. Eu acho que assim, Bradley Cooper, você encontrou o diretor ideal pra você mesmo, que é você. Que é vocêzinho. Ninguém dirige o Bradley Cooper melhor do que Bradley Cooper. Desculpa, David O. Russell. Você acha que é você? Não. É o próprio Bradley Cooper. Sim. É uma atuação com nuance, com profundidade, com transformação. O Jackson, você percebe e eu tenho críticas ao roteiro. Mas mesmo com as minhas críticas ao roteiro, eu acho que o Jackson é um personagem que o arco dele é muito bem trabalhado. O como ele vai de A a B. Que é a trama toda do personagem. Então, eu acho que é o melhor personagem do filme disparado. E eu vou explicar daqui a pouco porque eu não acho que é a Gaga. Acho a trama dele boa, a atuação dele boa, a entrega dele. Ele consegue passar, assim, Bradley Cooper é um homem lindo, é um galã maduro, lindo. Mas mesmo sem passar por um enfeiamento, você vai enxergando uma degradação física nele, sem que ele passe por botar uma prótese. Você enxerga uma coisa física. O que naquele homem lindo é algo impressionante. É que eu acho, na verdade, que as pessoas ficaram mais surpresas, porque a Lady Gaga, assim, ela em American Horror Story, ela não era uma boa atriz. Não. Aquele Globo de Ouro lá, né, foi meio... não. A participação dela no Machete, mesma coisa. Sim. Não. Então, tipo, eu acho que como o Bradley Cooper tá muito bem, acho que talvez em alguns momentos ele consegue também elevar a Lady Gaga. Como a química deles está muito boa, esse é um dos pontos positivos do filme, a química deles está muito legal. Eu acho que talvez ele deu muitas dicas pra ela, porque o filme passou por algumas regravações no final do ano passado, porque ele foi muito bem recebido pela imprensa, normalmente os filmes eles fazem alguns testes antes de ser lançado. E o teste do final do ano passado, ele foi muito bem. Então acho que eles fizeram algumas regravações para dar uma mudada um pouco na história. E talvez, como o projeto deve ter sido um pouco esticado, talvez a Gaga tenha tido mais tempo de poder trabalhar o personagem dela. Então assim, ela tá muito bem. Ela tá, pra uma atriz que tá fazendo o seu terceiro não fez nem 10 trabalhos, ela tá bem. Eu acho que é o que eu tava falando, que eu falei lá na crítica no site. Eu acho que
ela não tá ruim, longe disso, ela tá bem, eu acho que ela é extremamente convincente como a Ellie. Eu acho que o grande mérito, e eu acho que o mérito é dela e do diretor, é muito do mérito do Bradley Cooper. Porque assim, vamos lá, Lady Gaga, Stephanie Germanotta, são duas pessoas dentro do mesmo corpinho. Lady Gaga não existe na vida real, é uma grande personagem que ela bota cada vez que ela sai na rua. Sim, uma persona. É uma persona e ok, e ela sustenta essa persona há muitos anos e beleza, figurino, atitude, tudo isso. Todo mundo tem uma persona. Sim. É a persona pública dela. A diferença da minha persona pública pra persona pública dela é que a dela tem um outro nome. A minha tem o mesmo nome que o meu. Sim. E a sensação que eu tenho é que ela, pra viver a Ellie, ela simplesmente tirou tudo. É ali quem a gente está vendo é a Stephanie. Talvez se você colocar ela pra atuar, se você conhecesse ela como ser humano, fora da Gaga, e colocasse ela nesse filme, você ia falar, nah, é ela. Provavelmente ela é aquilo, ela é aquela pessoa na vida real. Então é uma atuação que é uma anti-atuação. Ela, ao viver a Ellie, ela deixa de atuar como a Gaga e ela se torna a personagem que se assemelha a ela. E por que eu construí esse raciocínio? Por causa do bloco pop. Porque pra mim, no bloco pop do filme, é a hora que ela me perde. Eu também acho. Porque bem nessa parte, eu fiquei muito... Assim, eu não sou um fã da cantora, mas assim, eu gosto. Mas a gente tem internet em casa, né? A gente gosta. E todo o arco da Ali no filme me lembrou muito a própria história da Gaga, porque ela sempre foi uma cantora, ela tentou entrar como cantora, e porque nunca conseguia ser atriz, porque, né, problema com o nariz, e a gente vai falar bastante dessa questão. E etc. E aí ela tem essa virada como cantora e consegue ter toda a fama. Então, assim, tem um determinado ponto, que foi bem essa parte quando ela começa a ter sucesso, e aí os produtores viram para ela e falaram, olha, gata, você tem que dar uma mudada no visual, você tem que ser mais alguém presente na música, né? Assim, mudar um pouco para você ter sucesso. Eu acho que a gente, quando tem essa virada, que é o que você chama do momento pop, eu vi muito mais a Lady Gaga. Eu tava esperando, tipo, aparecer a Ali com um vestido de carne. Isso! Porque ela muda, assim. E foi bem naquela época que a Gaga tava com aquele visual meio David Bowie. Naquela época, ninguém tava entendendo por que ela... Porque, obviamente todo mundo associou aquela fase dela com a morte do David Bowie, mas não, ela tava com o cabelo que ela tava usando no filme, então eu acho que ela meio que tava naquela época no filme, Sim. Tipo, quando o ator tá, tipo, focado, assim, no personagem. Então eu senti muito a Gaga em alguns momentos. Pra mim também, pra mim soava muito a Gaga do The Fame, a Gaga do começo, porque assim, a Gaga começou a carreira dela como uma artista pop muito boa. Eu gosto muito de Just Dance, por exemplo. E aí ela estourou e a coisa ficou muito megalomaníaca. Tão megalomaníaca que a gente chegou no tal do art pop, que é uma bosta, desculpa, vocês gostam, o problema é de vocês, e com isso eu acho uma bosta. Ela chegou no art pop e aí ela voltou, ela retomou uma carreira mais de voz, e veio o disco com o Tony Bennett e tudo mais. Mas eu acho que ali, aquela personagem, quando a personagem está nesse momento pop do filme, quando ela sai um pouco desse mundo do folk, do country, que eles estavam ali tateando, especialmente do folk, eu acho que ficou muito a Gaga. Aquela participação no Saturday Night Live, eu só via Lady Gaga. Sim, eu não via a Ali. Então, aquilo ali, pra mim, ali me perdeu. E a solução pra mim, nessa trama, não era tão difícil. Era só escolher um outro gênero. Sim. Você podia pegar um gênero que não seja algum gênero que fosse popular, mas que não fosse tão conectado com ela, porque ficou muito parecido com ela. Então ali ela me perdeu. Quando ela volta, tanto no começo quanto no final do filme, pro que ela é a Ali cantora, autoral, aí eu falo que ela tá atuando. Ou desatuando, que é quando ela pega a Gaga e faz assim, ó. Nada da Gaga entra nesse filme.
Porque pra gente, a gente não tá falando que a atuação dela e nem que o papel do personagem é bom. Mas a gente tem que levar em conta duas coisas. Para o membro da academia, velho, branco e hétero normalmente, que tal vai olhar o filme e vai votar pra talvez entrar na disputa do Oscar, pro cara não tá nem aí, porque provavelmente ele não é o público-alvo da Gaga. Esse é um motivo que a gente também não tá criticando, a gente tá olhando mais como uma parte geral. E em segundo lugar, tem também os fãs, porque os fãs, obviamente, ela é um chamariz da Warner pra levar os fãs para o cinema. E querendo ou não, os acionistas da Warner estão querendo o quê? Dinheiro. Então, eles estão um pouco se lixando se ela tá com arco parecido. Que mais, isso daí, na verdade, é mais pra gente, críticos barra pseudo a gente que é jornalista, a gente que tem que dar aquela... tem que falar as verdades, a gente não fala. Alguém tem que... Nosso trabalho é ter um olhar crítico. Eu gostei do filme, eu me diverti com o filme, eu chorei com o filme, tudo isso, como espectador. Sim. Toda essa parte como espectador foi cumprida, mas eu não sou um espectador, eu sou alguém que tem que olhar com olhar crítico. E como alguém que olha com olhar crítico, esse tipo de coisa me incomoda. Assim, pro espectador médio, vai funcionar. Se você perguntar pra mim, como espectador médio, o que eu acho, cara, ela tá muito bem. Sim. Ela tá ótima. É porque o Nasce uma Estrela, ele é, como acho que eu até falei, não sei se eu falei no meu texto, mas assim, ele é um filme que é bem envelopado. Ele é tipo, ele é como se fosse um presente que você abriu e você fala, olha que bacana, que presentão e tal, mas aí você vê que depois, mais pra frente, você começa a notar algumas coisas que você fala, mas isso daqui, assim, ele é muito bom, as músicas estão boas, a direção tá, pra mim, média, mas o Cooper e a Gaga se salvam. A direção, ela é ok, ela não tem nada, não tem nenhum momento espetacular, nem de fotografia, nem de direção, nada. Nem de plano de sequência. Nada. A fotografia tá muito boa, tipo, porque ela puxa, quanto mais eles vão se aproximando da queda, né, do cantor, ela vai ficando mais escura e ao mesmo tempo a da Stephanie vai ficando um pouco mais clara. Mas assim, são momentos. Mas é tudo coisa que, assim, é óbvio, não é uma fotografia. Não é a fotografia de um filme do Villeneuve que você assiste e você acha uma. Sim. A gente falou disso quando eu falei disso aqui, quando falamos de Maniac. Não é aquela fotografia que se você pausar o filme, você vai querer tirar um print screen. Você fala, nossa, isso é um papel de parede pro meu computador. Não, é simplesmente uma cena. Sim. É ok, funciona, é óbvia, então, tá afundando, escurece, tá todas as obviedades. O Cooper é um diretor iniciante, afinal de contas. E ainda assim, mas tá ok, funciona. O filme se sustenta muito bem nos atores. Sim. Falando em atores, eu gostei muito também da atuação do ator que faz o manager dele, o tio do bigode. O moço do bigode, eu não sei o nome dele. Eu também nunca lembro. É o David. Ele é muito bom, ele assim, a cena que ele vira, não é um spoiler, tipo, porque não interfere muito na trama, mas tem uma cena que ele vira eles estão lá no acampamento e ele fala, não vou mais trabalhar com você. Aquela cena é muito boa. Também assim, a gente eu tava falando um pouco mais de votação, talvez essas sejam as categorias, talvez, que a Warner pode pegar pro filme. Coadjuvante, com ele, acho que é o David Campbell, alguma coisa assim. Direção, ator e atriz. E, obviamente, talvez roteiro, porque pode ser que talvez ele entre como roteiro adaptado. Aí eu vou começar a falar dos meus problemas. Vamos falar dos problemas, a melhor parte. Os meus problemas. O primeiro problema que eu tenho com esse filme, e é um problema muito sério que eu tenho com esse filme, é uma piada que o filme faz e que é parte do conceito e que me incomoda, que é isso aqui, ó. Vou até tirar meu óculos pra fazer. Assim, eu achei tão fofinho. A Lady Gaga tem o nariz grande. Ok, eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Eu também, gente. Olha meu nariz, ó, passa nada. Isso não é um problema. Eu acho isso de uma forçação de barra pra falar que, olha, ela tem um nariz grande, é talentosa, tal qual Barbra Streisand. Eu achei de uma forçação da parte do roteiro pra aproximá-la da Barbra Streisand. Que assim, desculpa, Gaga, você é talentosa, você canta divinamente, sua voz é linda, tudo isso, mas você nunca será. Enfim, você nunca será Barbra Streisand, porque ninguém nunca será Barbra Streisand. Barbra Streisand é uma em trilhão. Assim, ela nasce uma e vai demorar muito tempo para nascer outra. Assim como
música pop não vai ter outra Gaga tão cedo. Assim como a música pop não vai ter outra Madonna tão cedo, não vai ter outra Beyoncé tão cedo. São figuras únicas pelo que são. E eu achei que a forçação do negócio do nariz, eu entendo todo o discurso de autoaceitação. Mas eu achei que a forçação do negócio do nariz foi uma forçação de barra de compará-la com a Barbra Streisand, de olha, mesmo papel, nariz, olha só e tal. Não precisa. Você podia falar que a menina é feia por qualquer outra razão, que a menina não se acha bonita. Mas ela também não é feia. Ela não é feia. Ela não é feia, a Barbra Streisand é feia, o nariz dela não deixa ela feia. Assim, ela ouviu muito que ela era feia, ela ouviu. A Barbra Streisand também já ouviu, todo mundo que tem nariz, qualquer descendente de um judeu ouviu isso. Mas assim, eu acho essa é a primeira questão que me incomoda muito. Segunda questão que me incomoda muito. Para um filme de desenvolvimento dessa relação e esse arco completo, eu achei que eles foram do cantor famoso, moça do restaurante, cantora de bar de drag, pra namorados, eu achei que foi um tanto quanto forçado. Rápido. Assim, aquele primeiro dia dos... pelo amor de Deus, aquele primeiro dia dos dois ali, sentados, e ele cuidando dela, falei, aquela intimidade no estacionamento, eu falei assim, cara, assim, eu entendo, é parte do humanizar o astro que se aproxima e tudo isso, mas eu achei que você, meu caro, cite uma pessoa famosa que você admire. Que eu admiro? Kerry Washington. Eu acho ela muito boa. Se a Kerry Washington para e chega e dá essa conversa molinha no seu ouvido e vai e te bota um negócio... Assim, você no mínimo vai... Assim, você vai aceitar, óbvio, que você não é trouxa, mas no mínimo você vai ficar assim... Epa! Mas ela fica assim em alguns momentos. É o pai dela que força ela a ir atrás de coisa. Mas aí já aconteceu tudo. Mas aí já aconteceu tudo. Meu problema é o antes. É o depois do Love and Rose. Aquela cena do murro que é completamente sem sentido. Melhor cena. Não, é péssima. Melhor cena. Péssima. Melhor cena. Só pra justificar o fato deles saírem juntos. E aí aquela cena no estacionamento e etc. Sabe? Eu acho que o filme quis assim, ele é muito bem editado, assim, ele é muito bem editado em algumas partes, vou me corrigir porque depois eu vou entrar numa questão. Mas ele tenta dar aquela acelerada no começo pra você entrar já direto naquilo que importa. Porque é um filme que me deixou muito presente na trama, assim, sabe? Tipo, quando tava acontecendo as coisas eu falava, nossa, as coisas estão acontecendo, parece que eu tô dentro do filme, e etc. Mas assim, eu concordo com você que eles deram uma agilizada um pouco mais, mas eu super comprei, porque é que eu falei, o filme é muito bem envelopado, ele tem umas cenas que você, tipo, fala que é legal porque ele tá lá no clima e ele tudo, tipo, nossa, aí você fala, entendeu? Então eu acho mais... Você comprou e eu não comprei isso não. A hora que a trama deslanchou e ok, eles estão tendo um TTT, aí pra mim o roteiro fluiu melhor. Sim. Agora o terceiro ponto que me incomoda... São só 3 dessa vez, olha só, minha gente. Poucos. Normalmente são uns 20, eu só falo 5 aqui. Assim, é o filme dos anos 30, originalmente. O argumento dele é dos anos 30. E o filme de 2018 respeita plenamente esse argumento. Ele faz as adaptações de cantora para atriz, de gênero musical, tecnologias, etc. Mas ele respeita plenamente o argumento do filme de 37. E eu acho que o argumento do filme de 37 funciona em 37. Em 2018, essa mulher ascender na carreira, esta mulher se evoluir, e ela não evoluiu por causa dele. Ele abriu uma porta pra ela, mas ela não evoluiu por causa dele. Assim, a gente não pode botar na conta do Jackson o sucesso da Ellie. O sucesso da Ellie é do talento dela, é mérito dela. Ele só abriu essa porta. Sim. Mas essa gratidão que ela tem por ele, travestida de amor, e aquela cena específica dele deitado na cama e que ela vem e ela fala uma coisa sobre férias e tudo mais, aquilo ali me incomodou. Eu falei assim, pelo amor de Deus, essa mulher dá soco em bar.
ela dá soco em macho em bar. Ela não é esta mulherzinha que abre mão da carreira que ela tanto sonhou por causa de macho. Isso é abrir mão por causa de macho. Ai, é amor. Por isso que eu falo que o argumento é original dos anos 30. O argumento de ai, é amor vale nos anos 30. Em 2018, minha gente, essa senhora podia ter dado um pé na bunda dele, essa senhora podia depois ter se arrependido e etc e voltado. Eles podiam ter um vai e volta ali pra justificar, mas ela cogitar abrir mão de coisas da carreira por causa de macho bêbado. Eu acho que para uma pessoa que vive de defender empoderamento, que nem Lady Gaga, é machista. É machista. Ah, não. Tá bom, ouvido, agora tem spoiler. Tá 3, 2, 1. Ai, vou abrir mão da minha turnê da Europa pra ficar cuidando de você, meu macho bêbado. Ah, meu cu! Pronto, é isso. Eu acho que, na verdade, pra mim, foi uma coisa muito mais que mostrava que o relacionamento deles era uma coisa quase tóxica, assim, sabe? Tipo, não chegava a ser um relacionamento abusivo, como eu escutei algumas pessoas falarem. Nossa, não! Mas ele também era uma coisa que, tipo, deixava muito... era um negócio meio que, voltando pro tema do Venom, uma coisa meio de simbiose. Tipo, eles meio que se completavam e também se repeliam ao mesmo tempo. Era uma queria coisa, morar tipo, nessa cabeça muito, pra ligar Nasce uma Estrela com Venom. Muito tipo, sei lá, era uma coisa muito maluca, assim, sabe? Que eu via muito os dois, a cena que eles estão, talvez seja um spoiler, que eles estão na banheira e aí eles começam a jogar as verdades na cara do outro, é muito tipo foda de relacionamento quando você tá ferido e você se importa com a pessoa, mas você quer ferir ela de qualquer jeito. Sim. Então eu acho que, tipo, o relacionamento deles era muito desse estilo, assim, sabe? E o Jackson, ele é assumidamente e descaradamente um macho brucutu das antigas. Sim. Ele leva a mulher, ele faz isso com a mulher, ele não aceita o sucesso feminino. E aí, pra mim, esse é o meu incômodo. Porque assim, tudo isso aí que você falou, eu concordo. E entra na conta do Jackson. Porque o Jackson é isso. O Jackson é o macho que ele carrega a mulher. Não importa que ela tenha o seu talento próprio, que ela tenha a sua luz própria. E o que me incomoda nessa história toda, e por isso que eu falei da questão do argumento, é que se traveste isso de amor. E o que você chamou de relação quase que tóxica, eu concordo com você. Concordo mesmo. É isso, eles têm uma dinâmica que é doentia, mas é doentia muito da parte dele. Ela é uma mulher que ela está lutando, ela está buscando. E ela sempre esteve buscando. E aí, de repente, a gente está vendo essa mulher abrir mão por causa de alguém que está sendo tóxico com ela. E ela não é esse tipo de mulher. Então, pra mim, isso funcionaria muito bem funciona muito bem lá no filme dos anos 30, no filme dos anos 40. Funciona na mão da Judy Garland. Agora, na mão da Gaga, que é uma figura que trabalha com empoderamento, num filme de 2018, isso me incomodou um bom tanto, porque soa um argumento... histórias de amor são eternas, mas o modo como se conta data, e esse datou. Eu acho que a dinâmica do amor e ascensão e etc e tal é uma história clássica, não é a primeira e nem o último filme. Nasce uma Estrela é só mais um de uma infinidade de projetos assim. Mas o modo como se conta, então é aí que me pegou e eu falei assim, tá machista, tá machista, que é o que as pessoas estão falando, que pra mim, só que as pessoas estão loucas, é abusivo. Não é abusivo porque ela tem a luz dela e ela corre atrás e ela... Enfim, isso não é abusivo. Parem de falar que qualquer coisa é um relacionamento abusivo, porque vocês banalizam os verdadeiros relacionamentos abusivos. Obrigado, de nada, militei. Eu acho que assim, o filme tem umas cenas muito densas, assim, em alguns momentos, mas eu acho que tanto a parte tem um plot lá no meio, que uma coisa que acontece lá no meio, que aí depois ele fica, tipo... Eu acho que ele sobe tanto pra mim, que é uma das coisas que eu critiquei até mesmo pro pessoal da Warner, que eu achei que, tipo, ele vai, ele chega num ponto, ele tem uma tela preta, aí você, tipo, tem mais uns 10 minutos que acontecem algumas coisas, mas depois ele volta e ainda segura muito mais. Então, tipo, talvez se ele tipo, tivesse trocado algumas partes da edição, seria muito melhor. Mas, assim, pra mim, a cena final, a música final, que é maravilhosa, você sai, tipo...
eu não vi nenhuma pessoa saindo da sessão com os olhos secos. Estavam todo mundo, tipo, não tava geral chorando. Mas a galera tava, tipo, meio impactada, porque normalmente quando você sai das sessões, principalmente nas sessões de imprensa, você tá lá, você comenta e tal, a galera saiu muda. Foi um baque, assim, sabe? Eu acho que ninguém tava esperando aquela parte. É muito bonito. E sessão com o público geral também é assim. O pessoal acho que foi muito mais... Ele, como eu falei, ele sabe muito bem mascarar seus problemas e ele faz um filme bem assim, pega lá e faz assim, olha, peguei aqui você no pulo. De novo, vou repetir, nós aqui é o nosso papel ficar chafurdando defeito, porque a gente não é nosso trabalho achar tudo perfeito, porque não é, isso aí é o trabalho da mãe dela, do pai dela. Do marketing. Exatamente, e às vezes nem deles. É o trabalho da mãe e do pai de quem pariu. Nosso não. Sim. Isso quer dizer que o filme é ruim? Longe disso, porque o filme disfarça esses defeitinhos que ele tem numa trama emocional, numa voz bonita. A voz dele tá bonita, a voz dela tá bonita. Eu não gosto dos números pop, não gosto. Mas eu acho que os números do começo são lindos. O número do final tem um momento ali que faz assim, tum, que aquilo eu arrepio de novo. Se eu colocar pra tocar agora, e tem no Spotify essa trilha inteira, tem a versão do filme e a versão de rádio. Se eu botar pra tocar agora a versão do filme, eu vou chorar de novo, porque toda vez que eu ouvi nos últimos 4 dias, eu chorei. É muito forte aquilo. É um filme que, onde ele pega os erros dele, ele camufla muito bem pra te pegar no emocional. E isso, pra mim, é um belo de um mérito pro filme. É um filme que consegue te fazer perdoar defeitos porque pega no teu emocional. Isso pra mim é isso que é fazer cinema. Todo filme tem defeito. Fala pra mim um filme que não tem defeito. Poderoso Chefão 2. Só. O resto todos têm. A questão é o que você faz com esses defeitos. Você apaga a luz pra esconder o efeito especial tipo no Venom, ou você joga na emoção, joga na tua cena, no coração da pessoa. Às vezes só uma pessoa cantando numa tela preta já ajuda muito bem. Nossa! Então você fala, olha, parabéns aí porque vocês fizeram. E assim, se você não foi assistir o filme na semana de estreia, continue, vá lá assistir no cinema, ele tá lá ainda em cartaz, porque essa semana não estreia muita coisa blockbuster, né? Então se você tiver a oportunidade de assistir o filme da Gaga, vai assistir o filme da Gaga. Vamos torcer pro filme entrar no Oscar, em alguma premiação aí, talvez um Teen Choice Awards, né? Alguma coisa mais... Mas o Oscar... Você tá falando de premiação séria? Você me solta o Teen Choice Awards. Mas a gente sabe que já vai me entrar. Respeita, vai ser indicada a trilha, sim. Vai ser indicada I'll Never Love Again, vai ser indicada a canção original. Anota aí que aquela música é linda. Então, assim, linda. Assistam e depois comentem com a gente o que vocês acharam. E a gente vai ficar por aqui, porque ainda tem muita live, tem a Mostra de São Paulo acontecendo, então fiquem aí de olho nas novidades que a gente tem tá coisa chegando. nova por aí. Beijo. Tchau. Beijos. Sem chalo.